Em Apocalipse 1, Jesus aparece para o apóstolo João. Na época, João está preso na ilha de Patmos. Foi por volta do ano 95 que o livro do Apocalipse foi escrito. Então, por volta do ano 95, Jesus aparece para o apóstolo João, que está preso porque ele estava pregando a respeito de Jesus, a respeito da ressurreição. Então, ele foi preso nessa pequena ilha do Mar Egeu. Isso aqui é a costa da chamada Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Então o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e aqui Jesus aparece para ele e manda que ele escreva 7 cartas para 7 igrejas que existiam naquela época. Na verdade, já existiam várias igrejas no ano 95. Já tinham se passado aproximadamente 65 anos da morte de Jesus Cristo. E ele aparece para João e diz para ele escrever 7 cartas para 7 igrejas que haviam na Ásia Menor. A primeira carta foi endereçada à igreja de Éfeso, a segunda à igreja de Esmirna, a terceira para Pérgamo, a quarta carta para Tiatira, a quinta carta para Sardes, a sexta para Filadélfia e a sétima carta para Laodiceia. E cada uma dessas cartas tinha ali um conselho de Jesus a essas igrejas, tinha também uma repreensão, tinha também uma promessa de esperança. E o mensageiro provavelmente fez esse percurso para entregar as 7 cartas. É uma espécie de um círculo feito em sentido horário. Vamos ver em que circunstâncias que Jesus revelou essas cartas para o apóstolo João. Em Apocalipse 1:9, João tem uma visão de Jesus Cristo glorificado. Essa visão João teve por volta do ano 95 depois de Cristo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, era um dia de sábado. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É Jesus que ele está vendo. Vestes talares eram as vestes dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes. Significa que elas eram compridas, que cobriam até os pés. Então, Jesus aparece para o apóstolo João com roupas sacerdotais. E ele também aparece no meio de 7 candeeiros. Vamos ver o que significa isso. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha só. Então, aqueles 7 candeeiros que Jesus está andando no meio deles, representa 7 igrejas, e Jesus também, ele está vestido com vestes sacerdotais. Vamos ver o que significa isso. Nós sabemos que o santuário de Moisés, conforme os outros vídeos que eu postei, é uma representação dos céus. A pia simboliza o batismo de Jesus, ele foi batizado no ano 27. O altar de holocausto é um símbolo do Calvário. Jesus morreu no ano 31 e foi aos céus. Quando ele entrou nos céus, tem um lugar santo e lugar santíssimo. E João tem uma visão no ano 95, ele vê Jesus. Ele vê Jesus e ele vê Jesus entre os candeeiros de ouro, 7 candeeiros de ouro.
Ele diz que Jesus anda entre os 7 candeeiros, mas agora ele dá mais um significado aos candeeiros. Ele diz que os 7 candeeiros representam 7 igrejas de Jesus Cristo. E ele dá o nome delas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele vê Jesus no lugar santo, no ano 95, andando entre os candeeiros, que é uma representação das igrejas de Jesus Cristo, que já havia naquela época, as igrejas cristãs. Então, no ano 95, João tem uma visão de Jesus Cristo com vestes sacerdotais, caminhando no lugar santo entre as 7 igrejas, representada pelos 7 candeeiros. Em Apocalipse 1:12, eu queria destacar essa passagem, quando João vê Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, semelhante a filho do homem. Então ele está dizendo que no meio das igrejas estava Jesus, caminhando no meio das suas igrejas. Ao mesmo tempo em que Jesus disse para João escrever uma carta para cada igreja que existia na Ásia Menor nos tempos de João, no ano 95, ao mesmo tempo, cada uma dessas igrejas representa a igreja cristã durante várias eras. A igreja de Éfeso, ela representa o que ia acontecer com o povo cristão do ano 31 até o ano 100. Uma igreja pura, ainda com os apóstolos trabalhando. E a igreja de Esmirna vai representar o mundo cristão do ano 100 até o ano 313. A igreja de Pérgamo simboliza o povo cristão do ano 313 até o ano 538, quando surgiu o Império Papal, o governo papal. Tiatira representa a igreja cristã do ano 538 a 1517, quando surge a Reforma Protestante. E a igreja de Sardes representa a igreja cristã do ano 1517 a 1798, quando tem fim o reinado dos papas. E a igreja de Filadélfia, ela conta a história do povo de Deus do ano de 1798 a 1844. E a igreja de Laodiceia conta a história do povo de Deus do ano de 1844 até nos dias de hoje. Eu queria destacar que João disse que Jesus, ele caminha entre as suas igrejas, inclusive nos dias de hoje, cumprindo a promessa que ele nos fez, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E segundo essa profecia dada no ano 95, quando Jesus ainda estava ministrando no lugar santo, ele diz que Jesus caminha no meio da sua igreja. Por isso nós temos que nos entregar a Jesus Cristo, aceitar o seu sangue derramado na cruz, crendo sempre que Ele está conosco até os dias de hoje, e Ele vai ficar conosco até o grande dia da volta visível de Jesus Cristo. Amém.